Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com a prática utilizando displays BCD e displays LCDs, né? De acordo com o que eu for apresentando aqui a aula, vocês vão poder conhecer melhor esses tipos de dispositivos. Então, nossos objetivos aqui nessa aula primeiro, seria ter um primeiro contato com a interface homem-máquina, né? De uma forma mais sofisticada, no qual a gente vai utilizar esses dispositivos para gerar uma interação para nós. Também é um objetivo incentivar a pesquisa de pinagem e a documentação, né, desses displays. Caso você tenha curiosidade, você pode pesquisar sobre eles. Nós também temos um objetivo que é mostrar o funcionamento, né, de comunicação serial entre display e o microprocessador e apresentar uma prática, né, utilizando o Tinkercad. Então, como eu já tinha citado, nós temos o display BCD, né, que é o 5161AS, é um display também chamado de display de 7 segmentos, no qual a gente tem 7 segmentos que, de acordo com o que for sendo acionados para acender, eles vão formar um numeral. Pode formar letras também, né, mas com algumas limitações. Se a gente quiser gerar caracteres de números hexadecimais, a gente consegue também. No caso, a gente tem 7 segmentos e temos um segmento extra que seria o de determinação do ponto, né, de casas decimais. No caso, se a gente for trabalhar só com números entre 0 e números decimais entre 0 e 9, nós não precisamos, números inteiros de 0 a 9, nós não precisamos utilizar esse pino para acionamento desse ponto, né? E também temos o display LCD, né, que é um display de cristal líquido. No caso, é um display que ele tem mais pinos e ele tem uma configuração diferente. Ele é utilizado para uma interação melhor, né, no caso, onde a gente vai poder extrair mais informações, né, de acordo com o que ele for mostrando no seu visor. E aqui, numa introdução rápida, como eu já tinha citado, eles são utilizados para nos proporcionar uma interação melhor com a máquina. Então, eles também são bem utilizados no meio dos processos industriais, né, e em tecnologias assistivas, né, onde eles vão ser utilizados para nos passar informações e sendo assim melhor assimiladas por nós. Então, é ideal que, para que não ocorram problemas, se conheça bem a pinagem dos equipamentos, né, desses dispositivos, desses displays. Então, é necessário essa atenção, né, para que você consiga sucesso, né, na utilização deles. E aí vocês também têm, quando vocês forem para uma prática presencial e tiverem contato direto com esse equipamento, é necessário que vocês tenham cuidado, né, para evitar que se quebre, né, ou que a gente perda algum pino, né, porque pode gerar uma total inutilização do dispositivo, né. Então, primeiramente aqui para o display BCD, como eu já falei, é um display de 7 segmentos, né. Esses 7 segmentos, cada segmento desse é um LED, né? Ele é um LED. Se a gente puder observar aqui nesse esquemático aqui de como é o circuito por dentro. Nós temos 7 diodos, né, referentes aos segmentos. Então,
Como eu já falei, são LEDs, então quando a gente for configurar na protoboard ou aqui no Tinkercad, é necessário que a gente utilize resistores, né? Porque, como já foi citado na primeira prática, ou foi na segunda prática, na utilização de LEDs, nós precisamos de resistores, né, para ele regular a tensão e não deixar nosso LED queimar, né? Se você não utilizar os resistores, você vai ter um segmento queimado, no caso dos nossos display LCD, né? Como está citando aqui, né? Como eu já falei, ele pode gerar também números do sistema hexadecimal, né? No qual ele vai poder gerar numerais de 0 a 9 e também as letras de A a F. Como citado, então a gente vai basicamente configurar o acionamento de LEDs, né? Que são os segmentos do nosso display. Então a gente vai utilizar funções como Digital Write e Digital Read, né? Que a gente vai utilizar para poder mandar do Arduino para o display a informação a fim de que ele mostre para nós a informação que a gente quer. Então, é ideal que a gente mostre aqui para vocês e é essencial que vocês saibam que existem dois tipos de displays BCDs, né? Temos o display anodo, no qual nós vamos ativar os segmentos com VCC, né? Com sinal lógico high. E temos o display BCD catodo, que nós vamos ativar o funcionamento de cada segmento com sinal baixo, né? Sinal low, né? GND. Então, nessa imagem aqui, nós podemos observar a configuração de um display anodo, né? Como você pode ver, a gente tem uns pinos centrais na parte superior e na parte inferior. Esses pinos centrais, nenhum display anodo, eles precisam ser conectados no GND da placa, no GND, para que a gente consiga acionar os segmentos, conectando os pinos de segmentos no VCC, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um display anodo, né? Então, se ele é anodo e a gente precisa ativar os segmentos com sinal VCC, com sinal alto, então, aqui, por exemplo, nós temos uma configuração para gerar o número zero no display, né? Como a gente sabe, nós temos 7 segmentos. Para a gente conseguir gerar um número zero aqui, nós precisamos que os segmentos exteriores se acendam e aquele central ali, esse central, ele se apague, né? Porque no caso, se tivessem todos acesos, nós teríamos um número 8. Então, para o 8 virar um zero, a gente precisa só apagar o segmento central. Então, para isso, a gente tem que configurar de uma forma lógica que a gente, quando utilizar o digital write para mandar o sinal que a gente quer para esse determinado display, ele acenda ou apaga, né, de acordo com o que a gente quer. Então, nós temos aqui essas letras, né, dos pinos para os segmentos. Comumente, por padrão, a gente é nomeado dessa forma, né? G, F. Nesse caso aqui, a gente tem um display anodo, né, no qual os pinos centrais deverão ser conectados no GND e os pinos para os segmentos vão ser ligados no VCC, né? Então, nesse caso, nós temos essas letras para nomear esses pinos, mas na configuração no código, né, do Arduino, essas letras aqui você pode nomear da forma que você quiser, né? Mas você tem que ter em mente que o pino B aqui, o último pino da parte superior,
O último pino vindo da esquerda para a direita, que pode ser chamado de B ou qualquer outra letra, mas no caso aqui é B. Ele vai acionar ou apagar o segmento, esse segmento aqui, né? Esse segmento. O C vai ser esse segmento aqui. O C que é o penúltimo pino vindo da esquerda para a direita, na parte inferior, né? Esse último pino aqui é o pino que vai acionar o ponto, né? Como eu já tinha citado antes. Então você tem que prestar atenção nisso para que você não se confunda na parte de programação, né? Porque por acaso, aqui, como eu tinha falado, para a gente conseguir mostrar o número zero, a gente precisa, em um display anodo, a gente precisa ativar os segmentos exteriores aqui, né? E apagar esse display, que nesse caso aqui está sendo chamado de G, né? Só que aqui nesse código aqui, já para desprender vocês dessa nomenclatura lá, que já vem prefixada com aquelas letras, aqui está definido que a letra A é que está sendo linkada ao display, ao segmento central do display, né? Então, nesse caso aqui, a gente está ativando os outros e está desativando o central, né? Então, formando o número zero. Esse último aqui a gente está definindo como low porque ele é o do ponto. A gente não está utilizando. A gente poderia também não programar nada para ele, que também ele não seria acionado, né? Obviamente. Mas aqui a gente decidiu deixar, que no caso do anodo, né, ele vai estar desligado. Então, se você, eu espero que vocês tenham entendido, né? Então, aqui está definido, nesse código está definida a letra A para o segmento central do display, que no caso, como é um display anodo, ele precisa estar em low para ele apagar, deixar. E a gente tem aqui também os outros todos acesos para conseguir formar o número zero. E aqui, para formar o número 1, então a gente precisa do que? A gente precisa, olhando para cá, a gente precisa então ativar o B e o C, né, desse segmento, desse display, né? Os segmentos B e C, né? Então a gente tem que o segmento B e C, nesse caso, como eu já tinha falado, é o último pino da parte superior vindo da esquerda para a direita, e que vai acionar ou desacionar o segmento B, e o C vai ser o penúltimo vindo da esquerda para a direita da parte inferior, né? Então aqui está definido, então, não sei, pode ser tanto esse D aqui pode estar sendo definido como para ativar o segmento superior lá, né? O segmento superior do número 1, né? Esse ou esse. Então, se a gente conversando aqui, esse B aqui é esse D aqui, então a gente ativa ele, né? Ativa ele para acender para formar o número 1, a gente precisa de dois segmentos. Então a gente acende o primeiro segmento e aqui a gente ativa o segundo segmento, né? Então, e deixa os outros desligados, e aí a gente consegue formar o número 1. No caso aqui do display catodo, a gente tem o inverso, né? O inverso. Aqui a gente tem um display catodo no qual a gente tem os pinos e o pino central, eles são interligados com os outros. Na parte interior do display, eles são interligados com os outros pinos, né, a fim de se ter a tensão alta e a tensão baixa, né? Então, a gente tem que, aqui, nesse caso do catodo, o pino central vai ser ligado no VCC, né? E os pinos para ativar os segmentos vão ter que ser ligados ou no GND ou, né, numa porta do Arduino que envie um sinal baixo para eles, né? Se é que vocês entenderam. Então, aqui, no caso, como eu tinha falado antes, para formar o número zero, no caso do anodo, a gente teria que ativar os outros segmentos e desativar o central. Como aqui é a forma inversa, a gente tem que ativar o central e desativar os outros, entendeu? Né? Para formar o número zero. Aqui é o inverso. Você vai ter que ativar
os displays que não devem se acender para formar o número um e ativar, né, e dar um valor baixo para os que devem acender para formar o número um, né? Como eu tinha falado antes, para formar o número um, aqui a gente tem que acender esse segmento e esse, né? Então, como aqui é uma lógica inversa ao display anodo, a gente tem que realizar essa configuração dessa forma, né? No caso, quando a gente vai para a prática presencial no laboratório, a gente pode chegar a encontrar lá displays de várias formas, né? Do qual a gente não consegue identificar de cara se ele é um anodo ou catodo, então a gente precisa realizar um teste, né? Para saber se aquele display ele é catodo ou anodo, né? Então a gente vai é ideal que a gente tenha um multímetro para nos auxiliar. A gente utiliza um multímetro com um teste de continuidade, no qual a gente vai, se a gente estiver testando o display de forma que a gente acha que ele é anodo, então a gente vai conectar a ponta preta, né, do multímetro no em um dos pinos centrais do display, né? E aí a gente conecta a ponta vermelha do multímetro nas outras do display, nas outros pinos do display. Então, se algum acender, é porque a gente tem que ele é um display anodo, né? Se a gente fizer o inverso, conectar a ponta preta do multímetro a ponta preta não, a ponta vermelha do multímetro no pino central do display e pegar a ponta preta e conectar aos outros pinos, né, que vão acionar os segmentos do display. Se acender, então a gente tem uma configuração, um display com configuração catódica, entendeu? E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu acredito que vocês, lendo aqui o guia de prática, de uma forma assim mais calma, vocês vão conseguir entender melhor. E de qualquer forma, você tem aí a internet para pesquisar, caso. E também tem a gente para perguntar alguma coisa, né? Então, o que a gente tem aqui, né? Já para o display LCD, a gente tem ele, né? Ele é capaz de exibir mais tipos de formas, né? Então ele pode exibir números, letras e caracteres, né? Mas ele tem um limite, né? Que ele consegue exibir apenas 32 caracteres, que já é uma boa quantidade. A gente consegue mostrar nele várias informações. Então, são 32 caracteres porque se trata de um display que ele vai ter 16 colunas e duas linhas, né? Uma matriz de 16 colunas e duas linhas. Então, ressalta-se também que no Arduino ele não sabe lidar naturalmente com displays LCDs, né? Então, é necessário que a gente utilize a importação da biblioteca Liquid Crystal, né? O cabeçalho do código, para a gente conseguir utilizar. Então, primeiro a gente, na parte do código que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente tem que setar, primeiramente criar os parâmetros para o LCD, né? No qual a gente vai utilizar os pinos do LCD, que é o RS, o Enable, e esses últimos aqui, que são os Ds, que vão ser utilizados para conseguir passar a informação, né? Isso aqui deve ser declarado no escopo do setup. Temos também um código que é o lcd.begin 16,2, que é o qual a gente vai inicializar o display, né? Então aqui, ó, se a gente declarando aqui 16,2, a gente está setando para ativar todo o display, né? No caso, se a gente quiser utilizar só 8 colunas em uma linha, a gente pode declarar também 8,1, né? Então aqui alguns comandos que são úteis no nosso display LCD. Tem o set cursor, né? Que ele faz com que se escreva de um determinado endereço, né? De acordo com o que for colocado aqui nos parâmetros dessa linha de código.
Temos o LCD Print, né, que é onde vai exibir a mensagem que a gente quer no display. Temos o LCD ponto no display, né, que vai desligar o display, né, e de forma que não perca a mensagem que estava lá antes. E temos o LCD ponto scroll display left, que ele vai mover o que está sendo mostrado no display, mover da direita para a esquerda, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode. Qual é a pinagem, né? Qual é a pinagem? Não, nós temos esses pinos, né? São 16 pinos, com esses símbolos, onde a gente vai ter o VSS, né? Ou ground, né? Depende do display. Mas ele é o GND, né? Esse primeiro pino aqui, onde você vai conectar no GND. Temos o VDD, que seria o pino de 5 volts. O V0, que é um pino onde a gente vai poder controlar o contraste, né? A imagem, né? A intensidade da imagem, são configurações da imagem, que é mostrada no display. Temos aqui o RS Register, que é o registrador de memória, né? Que a gente só conectar o Arduino, definir uma porta para ele, e a biblioteca que vai fazer esse trabalho para a gente, de lidar com essa memória. Temos o RW, né? Que é o controlador interno de memória. Ele também liga ele no Arduino e deixa que a biblioteca vai tratar dele, né? Temos o enable, né? A gente tem aqui por padrão já vai ser um valor high. Temos que ligar o Arduino. E aí nós temos aqui os pinos D0 até o D7, né? Que são pinos de dados. No caso aqui a gente utiliza, normalmente a gente utiliza só do 4 ao 7, né? No caso aqui, como a gente também tem o Arduino não tem infinitas portas para a gente utilizar, a gente não precisa utilizar as demais. Porque utilizando só essas quatro, a gente tem o mesmo resultado. Se a gente quisesse utilizar mais portas D, seriam para a gente conseguir passar dados de forma mais rápida, né? Mas é uma coisa que para o nosso uso não é tão perceptível, né? Utilizar, no caso, né, falando em velocidade, né? Transferência de dados. Essa configuração, né, utilizando esses últimos quatro pinos, né, a gente chama ela também de configuração Nibble, né, onde a gente vai ter a passagem de 4 bits por vez. Temos também os pinos de anodo, né, onde a gente tem que colocar um resistor e depois ligar o VCC. E o catódico, onde a gente conecta direto ao GND. Né. A gente tem aqui que se você quiser saber mais, você deve procurar os datasheets do display, né, a fim de entender melhor e ver as possibilidades dele, as configurações. E aí, não sei se vocês lembram, eu tenho aqui esse link aqui foi disponibilizado, eu fiz essa montagem aqui no Tinkercad, que é aquela que a gente utilizou para fazer na aula da utilização do sensor ultrassônico. E aí, no caso, eu tinha pedido para vocês não. Cadê? Deixa eu. Peraí. Aqui, eu tinha pedido para vocês. Já estava aqui montado com o display, mas eu pedi para vocês não montarem, né? Porque a nossa aula estava mais direcionada ao sensor ultrassônico, né? E aí, agora, mostrando ela completa, a gente tem aqui o display, né? Como está conectado aqui, como vocês sabem. Quando ele vem com com vários, com os 16 pinos, né? Se fosse na prática presencial, vocês iriam ver, né? Então, é só conectar aqui. Nesse caso aqui, a gente está utilizando para ele, para, não sei se vocês lembram, para mostrar a distância que está sendo, que o objeto está do sensor ultrassônico. Na distância, ele vai atualizando de acordo com a mudança da distância, né? E aí ele vai mostrar para a gente
Ele vai mostrar para a gente a distância, né? Então, se a gente clicar aqui e mudar aqui a distância do objeto, ó, ele atualiza e mostra a distância, né? Para aqui. Nesse caso aqui, ele está sendo configurado aqui, ó. Eu me lembro que eu pedi para vocês comentarem a parte do código onde falava do LCD, porque não era o nosso objetivo. Mas aqui tá sendo definidas as portas do LCD, né? As de passagem de dados, que são as DBs, né? Aqui a gente está declarando aqui o LCD, né? Utilizando a biblioteca líquida de cristal, a gente está definindo aqui as portas, né? Então, aqui na utilização, a gente vai. Cadê? A gente vai. Aqui no setup, a gente precisa dar o begin, né, no LCD, como eu já tinha falado antes. A gente já pode printar alguma coisa. No caso aqui, nesse caso, ele vai printar a palavra inicializando. Tem um delay. Ele vai setar o cursor na primeira linha. E fala. Vamos executar, peraí. Setup. Na verdade, é a segunda linha, né? Que ele conta de baixo para cima. É a palavra setup, né? Tal. Aqui ele vai mostrar essa frase aqui, né? Sensor HC SR04, né? Que é o nosso sensor de ultrassonômico. E aqui depois ele no loop ele vai limpar, a cada iteração do loop ele vai limpar, né? Para que seja atualizado o valor da distância de acordo com o que for sendo alterada a distância do objeto para o sensor ultrassônico, né? Então, a gente seta de novo aqui para o da tela, né? Do nosso display. Aqui é onde é configurada a questão de distância mais que é pro LED, né? Não tem a ver com o nosso display. E aqui é onde vai exibir a informação para a gente no display, né? Vai mostrar para a gente a distância no LCD, tá aqui, ó. Distância em centímetros e depois vai printar a distância em centímetros, né? Isso aqui está sendo configurado aqui, né? Onde está sendo pego a questão da distância, né? A gente não, já viu isso aqui na parte do sensor ultrassônico, né? Então aqui para mostrar o dado. E aqui ele fica piscando dessa forma porque está sendo atualizado, né? A cada iteração do loop ele limpa e aí o valor pode mudar de acordo com que a gente for movendo o objeto, então vai sendo alterado, né? Se eu atualizar aqui. Não, que já muda, entendeu? Isso aqui é um exemplo que vocês podem usar, que já foi disponibilizado para vocês e está no guia de prática, onde vocês vão poder utilizar para fazer a atividade de vocês aqui do final da prática, né? Do final da aula aqui. Então, eu vou mostrar para vocês também aqui a prática do LCD, que foi mostrada na aula presencial, né? Aqui o objetivo desse primeiro aqui é que a gente vai precisar de 3 botões, onde a gente vai utilizar um botão para incrementar, né, um valor no display. O outro botão vai ser para decrementar e o último botão vai ser para dar um stop, né, dar uma interrupção, né, na execução do display, né? Então, esse código aqui, como eu já tinha falado, né, a gente definiu portas o, para os nossos segmentos do nosso display BCD, né, display de 7 segmentos. Aqui é a definição para os botões, né? Setando aqui no setup como saída para cada pino, né? Setando para o Arduino. Então, nesse caso, como a gente quer mostrar números decimais no display, de forma que vai incrementando lá do 1, 2, 3, ou incrementando de 8, 9, 8, 7, 6, né? Nesse caso, então a gente tem que realizar a configuração como que deve ser mandada a informação para o
pro display para que ele realmente forme o número que a gente quer, né? Então, no caso aqui, a gente tem um display anodo, né? No caso, ele vai estar com os pinos centrais conectados ao GND e os outros pinos conectados às portas do Arduino, né? Passando por um resistor, cada porta, de forma que o Arduino mande um sinal alto para elas, né? Então, para formar o número 1, 0, por exemplo, como eu tinha falado, tem que acionar as outras e apagar a do meio. Então, como aqui está setado que o segmento central é o A, definido pela letra A, então a gente manda um low para ela. Quando a gente executar aqui, e aqui a gente está utilizando o botão para incrementar, ó, vai mostrando o 0, né? Está mostrando esse trecho de código aqui. Então, se a gente apertar para incrementar, a gente de novo, ele vai para o 1, mostrando esse trecho de código aqui, onde ele ativa só dois segmentos, né? Esse e esse. Então, assim por diante, né? Assim por diante. Aqui é onde a gente vai chamar as funções que a gente criou, para cada número, né? E aqui realizando um cálculo para que a cada botão de incremento que seja apertado, incremente um valor também no numeral que vai aparecer, né? Para conseguir mandar. Aqui, se a gente colocar, ó, número 4, a gente fizer esse botão aqui, a gente pode simplesmente para decrementar, né? Como eu tinha citado antes. Isso aqui é um botão de stop, no caso, ele vai fazer o programa parar e aí continuar, aí começar novamente a contagem, né? Para esse aqui, a gente está utilizando 4 botões porque a gente está, da mesma forma do anterior, utilizando 2 botões para incrementar, outro para decrementar, né? E a gente está utilizando um botão a mais para realizar um sorteio de números, para que mostre no display de forma aleatória alguns números decimais, né? De 0 a 9. Então, a gente pode, como aqui na definição das funções, a gente tem aqui, e essa função aqui é a que vai determinar valores aleatórios, né? Como a gente pode ver, ó, valores randômicos aleatórios de 0 a 9. Então, quando a gente apertar, acho que é esse, ó, ela vai gerar números aleatórios aqui, né? E a partir desses números a gente já pode apertar para incrementar, né? Ou decrementar. No caso aqui, esse botão é o de stop, como eu tinha citado antes. Aí a contagem começa novamente, né? Da mesma forma, só que nesse caso aqui, esse display, ele é um display de configuração catódica, né? Display de configuração catódica. No caso, ele tem o display central ligado no VCC, né? E os outros displays precisam de valores baixos para ser ativado. Então, se a gente quiser adicionar o valor 1 aqui, então a nossa função precisa ser alterada. Para ser o valor 1, a gente precisa acender os outros displays e apagar os que a gente quer que acenda para formar o número 1, né? Tá aqui, ó, tem dois apagados. Esse aqui, como eu já tinha citado antes, é o do ponto, que a gente não utiliza, a gente já deixa. Na verdade, como não está configurado, ele fica assim direto, né? Então, tá aqui, ó. Nesse caso aqui, com esse tipo de texto de código, a gente adiciona o número 1. Houve um problema na prática, né, potencial, que lá os displays que a gente tinha todos que a gente encontrou lá eram displays anodo, né, onde se ativava onde a gente precisava, anodo não, cátodo, a gente precisava de ativar o pino central, conectar o pino central, né, no pino positivo, e a gente estava tentando fazer esse primeiro aqui e não estava dando certo, né? Então a gente teria que alterar totalmente o código, né? Como exemplo aqui para o nosso display LCD, está aqui um display, assim, um exemplo mais básico. A gente define, chama a biblioteca, né? A gente define portos do Arduino para os pinos. A gente conecta de acordo com o que a gente pensou lá.
Ah, e a gente precisa de um potenciômetro, nesse caso aqui, a gente está usando o potenciômetro como divisor de tensão conectado ao VDD, que é o que configura o contraste, né? Nesse caso aqui, a gente está utilizando esse display para mostrar essa mensagem aqui, projeto de extensão de microcontroladores. A gente utiliza o controlador aqui de contraste para realmente controlar a intensidade da imagem passada no display. Só que normalmente a gente pode deixar já ele totalmente no máximo, né, para que a gente consiga ver de forma melhor a mensagem que está passando aqui no display, né? Como eu já tinha falado antes, aqui está conectado no Sol, no GND, esse precisa estar conectado no VCC, aqui é o do contraste, esse RS a gente está definindo aqui ele como a porta 9, né? Então é só precisa conectar, não precisa realizar nenhuma outra configuração no meio do código. Aqui é o RW, a gente conecta no ground. Aqui é o enable, a gente já deixa conectado aqui, né? E as outras portas de passagem de dados. E aqui o LED Anode, né? Conecta aqui no VCC, no GND. E o outro pino aqui, LED, a gente católico conecta no GND. Pronto, de forma bem resumida, assim que faz a configuração. Vocês podem utilizar esse exemplo aqui meu, caso tenham dúvidas. E eu tenho aqui uma atividade para vocês, onde vocês vão utilizar os dois tipos de display, né? Onde vocês vão poder ter que projetar um circuito que faça com que o display BCD e o LCD mostre os números de 0 a 9. E aí você vai fazer com que o Arduino controle uma contagem crescente e um botão para valores decrescentes. No caso aqui, o display LCD deverá piscar para atualizar os valores, né? Assim como está lá no exemplo daquele lá do ultrassônico. E também deve haver outro botão para sortear um número entre 0 e 9. Então, aqui está bem parecido com esse bem aqui, ó. Esse bem aqui, esse último aqui, no caso que a gente tem esse botão aqui para sortear, né? Aqui, ó. Um código aqui para fazer sortear. Vocês podem utilizar aqui esse código aqui para ficar melhor para vocês. Então, essa aqui foi nossa aula, né, de hoje. Então, qualquer dúvida, vocês perguntem, que a gente está disponível para responder. Até mais.